Nosso tema da aula de hoje é sobre dependentes do regime geral de previdência social. Veja, você sabe que ser dependente no regime geral de previdência social é ter com a previdência não uma relação direta, uma relação autônoma, não. Por quê? A relação que o dependente tem, o vínculo que o dependente tem com o regime geral de previdência social é reflexo, é indireto. Por quê? Porque precisamos ter um segurado do qual aquela pessoa é sua dependente. Então, os dependentes do regime geral não mantêm uma relação com a previdência autônoma e direta. Não. Ela é reflexa e indireta. E você sabe quem são os dependentes do regime geral? Veja, a Lei 8.213 e o Decreto 3.048 trazem os dependentes divididos em 3 classes. Sim, são os próprios incisos 1, 2 e 3 do artigo 16 da lei e do decreto. Então, vamos estudar cada classe, né, e as suas peculiaridades. Vamos lá? Veja só. A primeira classe, ela é composta pelo cônjuge, companheiro e companheira, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência intelectual ou mental, ou com deficiência grave. Essa primeira classe de dependentes, ela também é chamada de classe preferencial. Sim, ela tem preferência em relação às demais classes, segunda e terceira. E mais um detalhe. Aqui na primeira classe ou na classe preferencial, não precisa comprovar dependência econômica. A dependência econômica do cônjuge, companheiro, filho, nessas condições, ela é presumida. O que quer dizer dependência econômica presumida? Exemplo, o marido, segurado do regime geral, tem uma remuneração mensal, por exemplo, de R$3.000. A sua esposa, também segurada do regime geral, ela teve uma promoção no trabalho e está recebendo mensalmente um salário de R$10.000. Ora, ambos são segurados do regime geral, né? Então, se caso um deles faleça, o outro tem direito à pensão por morte, porque ele é dependente, está na classe preferencial. Mas se o marido falecer, a mulher, mesmo tendo uma remuneração muito maior do que a dele, ela tem direito à pensão por morte? Sim. Mas ela não dependia, ela ganhava 3 vezes mais que o marido. A dependência econômica desse grupo familiar, ela é presumida. Então, não precisa comprovar se precisa ou não. Presumiu-se que há dependência econômica entre eles, tá? Eu dei um exemplo de segurados, ambos do regime geral, mas poderia dar também outro exemplo, né? O segurado do regime geral e a esposa de um regime próprio, ou a esposa nem trabalha e nem contribui, mas ela tem assim, um patrimônio muito grande que vive de rendas e não precisa da renda do cônjuge. Vai ter direito à pensão? Vai ter direito à pensão por morte, porque ela se enquadra na qualidade de dependente preferencial. Então, vamos guardar isso. Os dependentes de primeira classe, cônjuge, companheiro e companheira, filho, não emancipado, menor de 21 anos, ou então inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave, tem dependência econômica presumida, certo?
tem dependência econômica presumida. Já a segunda e a terceira classes, eles vão ter que comprovar essa dependência econômica. Quem são os dependentes aqui? Olha, na segunda classe eu tenho os pais e na terceira o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Nós vamos falar sobre cada um, mas já adiantando que os dependentes da segunda e terceira classe dependem de comprovação da dependência econômica. Esses sim devem demonstrar, comprovar a dependência econômica na data do fato que vai gerar o direito ao benefício. No caso, morte, para pensão por morte, ou no caso de reclusão em regime fechado, o recolhimento à prisão do segurado de baixa renda em regime fechado, certo? Apresentando as três classes, nós sabemos que a existência de dependentes em uma classe superior exclui definitivamente a possibilidade, o direito ao benefício para as classes seguintes. Olha, a existência de uma classe superior exclui o direito dos dependentes pertencentes às classes seguintes. Veja aqui. Imagine um casal, João, Maria, são casados, né? Eles têm um filho de 5 anos. Mas, com João, com o casal, mora Dona Irene, mãe de João, que depende economicamente do filho. Ela não tem renda, foi morar com o filho e o filho que a sustenta. Pois bem, João é segurado do regime geral de previdência social. Nesse caso, se João vem a falecer, quem terá direito ao benefício de pensão por morte? Ou seja, eu tenho que olhar quais são os dependentes de João para terem direito à pensão por morte. Veja, eu tenho cônjuge, eu tenho um filho menor de 21 anos e eu tenho uma mãe que é dependente na segunda classe, que depende economicamente desse filho. Quem receberá, quem tem direito à pensão de João? A esposa e o filho menor de 21 anos. Mas a mãe depende economicamente daquele filho que acaba de falecer. Ela não terá direito aos benefícios. Por quê? Porque existem dependentes na classe superior, que é a classe preferencial. Então, jamais ela terá direito à pensão por morte do filho. Quando eu digo jamais, é porque pode vir aquela pergunta: e se a esposa, que tem uma renda muito boa, não pedir a pensão? Existe o dependente. Não tem direito, não tem como passar a pensão para a mãe de João. Aí vem a outra pergunta. Mas se a esposa, após um tempo que vem recebendo a pensão, também falece, e esse filho de 5 anos completa 21 anos de idade e perde a pensão, a cessada, pode então aí passar para a segunda classe, para a mãe? Não. Então, existindo, exclui o direito dos dependentes pertencentes à classe seguinte. Excluído o direito, acabou. Não tem mais como, né, conceder, ainda que os dependentes da classe superior não se habilitem, né, não requeiram benefício, ou, tendo benefício, depois, por algum motivo, perde a qualidade de dependente. Não desce mais para as próximas classes, certo? Pois bem,
Os dependentes, quando estão habilitados e pertencem à mesma classe, eles vão dividir o seu benefício em partes iguais. Sim. Se a pensão por morte foi calculada em R$ 1.250 e eu tenho 2 dependentes, cada um receberá a metade do valor. Se eu tenho uma pensão de R$ 4.000 e 4 dependentes, cada um vai receber R$ 1.000. Ah, mas a pensão por morte pode ser paga em valor inferior a um salário mínimo? Não se trata disso. A pensão é de R$ 4.000. A cota individual de cada dependente pode sim ser inferior a um salário mínimo. Vamos analisar toda a primeira classe. Veja, cônjuge, companheiro, companheira. Cônjuge. É muito fácil, né, entender a questão do cônjuge. Ele precisa comprovar na data do óbito do segurado o quê? Que ele estava casado. Então, é através da certidão de casamento, ele comprova sua condição de cônjuge. Já o companheiro e a companheira vão ter que comprovar união estável. Tá? Vão ter que comprovar união estável. Tem que comprovar dependência econômica? Não. Esse aí é o grande problema que muitas pessoas pensam que, para comprovar a condição de companheiro ou companheira, devem comprovar dependência econômica. Não precisam. Por quê? Porque estão como dependentes de primeira classe. Né? Estão como dependentes de primeira classe. O que o companheiro e a companheira vão precisar comprovar é o quê? É a união estável. É que ele se encontrava em união estável com o segurado ou segurada que acaba de falecer. Então, veja só. O companheiro ou a companheira do mesmo sexo do segurado inscrito no regime geral integra o rol dos dependentes e, desde que comprovada a união estável, concorre para fins de pensão por morte com os dependentes de primeira classe. A dependência, no caso, ela é presumida. Então, companheiros de união homoafetiva, de união heteroafetiva, não importa. Comprovada a união estável, a condição de companheiro, sim, tem direito ao benefício. Vamos colocar aqui um exemplo? Olha, Maria e Marta vivem em união estável e adotaram uma criança de 3 anos. Maria e Marta, ambas são do regime geral de previdência social. Trabalham, né, e contribuem para o regime geral de previdência social. Maria, infelizmente, é acometida de uma doença grave que a levou ao óbito. Sim. Quem tem direito aqui, no caso, da pensão por morte de Maria? Marta, sua companheira e o filho de 3 anos, né? O filho de 3 anos. Ah, mas é união do mesmo sexo. Isso é possível? Perfeitamente possível. Antes mesmo do Supremo Tribunal Federal, né, decidir sobre essa questão, o próprio Ministério Antigo da Previdência Social já via entendendo e aplicando uma decisão que o INSS foi condenado numa ação civil pública para conceder pensão por morte a companheiros de união homoafetiva. Depois, nós tivemos o Supremo decidindo essa questão e o Ministério, em 2013, baixa uma portaria sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam? Companheiro ou companheira, não importa. Do mesmo ou de sexo diferente. São companheiros desde que comprovada a união estável. Aí veja,
união estável. Como que é considerada uma união estável e quais seriam os documentos para comprovar essa união Inicialmente, estável? eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos, é isso mesmo, 7 concursos públicos, e em 2022 a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.